parte 2 do vídeo de ciências. Página 210, perdão. 210. O que são ambientes naturais? Antes de nós lermos o texto, vamos observar essas imagens que o livro trouxe pra gente que tem a ver com esse assunto. Então, nós conseguimos observar o quê? O que vocês conseguem observar dessas imagens? Quais dessas imagens vocês acham que podem ser considerados ambientes naturais? Então, olha a legenda. Os pastos criados pelo ser humano não podem ser considerados ambientes naturais. E embaixo, as savanas na África são ambientes naturais, assim como as florestas de pinheiros no Canadá. Então, olha só que interessante. É muito legal a gente desmistificar a ideia de que o ambiente natural é qualquer ambiente com uma vegetação, como, por exemplo, plantações, pastos, enfim. Então, essa primeira imagem, ela dá a ilusão de que é um ambiente natural. Ou quando a gente pensa em florestas tropicais, pois essa ideia que a gente tem na cabeça de que essas florestas tropicais são ambientes naturais, é porque a mídia reforça a ideia das florestas por conta do governo, pelo governo priorizar essas áreas para conservação. Na primeira imagem, a gente consegue observar que apenas a floresta aqui no fundo, apenas essa parte aqui, ela pode ser considerada um ambiente natural. Já a parte do pasto, essa parte aqui, ela surgiu só depois e ela foi criada pelos seres humanos. Então, imaginem que para o pasto surgir, uma boa parte dessa área foi desmatada. Então, ela não é um ambiente natural. Aqui, essa parte do pasto, ela foi um ambiente modificado pelo ser humano. Uma coisa interessante também, para aproveitar para falar, é que o boi, ele não é um animal típico do Brasil. Então, quando a gente observa essa parte aqui, a gente consegue entender como esse ambiente foi modificado. Porque, o boi não é um animal típico do Brasil. Então, ou seja, ele foi trazido de um outro país para cá. Já aqui, são as savanas na África, que é considerado um ambiente natural. Ou seja, ele nasceu assim como as florestas de pinheiro na África. Então, olha só o que a Pro pegou aqui para vocês. Coloquei no Google, ambiente natural. Olha o que surgiu. Que são os ambientes que ainda não foram modificados pelo ser humano. Então, é como se eles fossem assim, sem a modificação. Já aqui, nós conseguimos observar a presença de um ambiente natural, que é toda essa parte aqui, junto com o ambiente modificado, que é a ponte. A ponte, ela não simplesmente apareceu ali. Precisou de humanos, precisou de homens para a construção dela. Então, vocês estão conseguindo ver? Vou colocar mais pertinho aqui. A Pro também trouxe as savanas, que o livro trouxe de exemplo para vocês, as savanas da África e as florestas de pinheiros lá no Canadá. Então, esses ambientes são considerados naturais por conta que não houve a intervenção do homem dentro deles. Aqui a Pro trouxe para vocês a diferença. Olha só, um ambiente natural e um ambiente modificado. Tá vendo que o ambiente modificado, a gente consegue observar a presença dos seres humanos para algumas coisas dali serem
plantadas, serem implantadas, na verdade, né? Porque, por exemplo, as construções. Agora, nós vamos ler o que a página trouxe para a gente como texto. Então, vamos lá. Muita gente pensa que o ambiente natural é qualquer lugar cheio de plantas. No entanto, não é a presença ou a quantidade de vegetação que define um ambiente como natural ou como artificial. Frequentemente, chamamos de ambiente natural aquele que foi pouco ou quase nada modificado pelo ser humano, ao menos quanto ao tipo de vegetação encontrada ali. Por isso, as áreas de cultivo não são consideradas ambientes naturais, mesmo que estejam em regiões de floresta. Então, o exemplo que ele trouxe aqui foi essa região aqui, ó. Porque ela está em um ambiente rural, né? Ela está em um ambiente com uma floresta atrás. Porém, ela não é considerada um ambiente natural, pois o pasto foi modificado pelo ser humano, ok? Na página 211, nós temos assim. Uma coisa muito interessante antes da gente ir para a página é vocês pegarem o marca-texto e grifarem essa parte aqui, ó. Ambiente natural é aquele que foi pouco ou quase nada modificado pelo ser humano, ao menos quanto ao tipo de vegetação encontrada ali. Aí vocês vão colocar do ambiente natural até o ser humano. Depois, as áreas de cultivo não são consideradas ambientes naturais, mesmo que estejam em regiões de floresta. Então, ó, ambiente até humano, depois as áreas até floresta. Agora, nós iremos fazer a página 211. Vamos ler para vocês fazerem a atividade 1 e a atividade 2. Os ambientes... Vamos lá para a página, né? Os ambientes naturais não se resumem a florestas. Savanas, campos, desertos, lagos, rios e oceanos também são ambientes naturais. Podemos distinguir cada um deles pelo clima, pela fauna e a flora, pela quantidade de água e de luz, pelo tipo de solo, etc. Ou seja, ao caracterizar um ambiente, devemos observar os seres vivos e os elementos não vivos que compõem aquele lugar. É claro que os ambientes naturais podem ser modificados com o tempo, sem a interferência do ser humano. Fatores climáticos e geológicos, como o movimento da superfície terrestre e os terremotos e as erupções vulcânicas causadas por este movimento, podem transformar radicalmente os ambientes. As montanhas que formam as cordilheiras dos Andes e a planície onde está a floresta amazônica, por exemplo, eram o fundo de um oceano milhões de anos atrás. Então, vocês vão fazer a atividade 1 e 2. 1. Compare a savana e a floresta mostrada na imagem da página anterior. Em seguida, descreva duas semelhanças e duas diferenças entre esses ambientes. 2. Indique apenas os ambientes que forem naturais. Vocês vão colocar o X em qual vocês consideram naturais. Essa foi a aula de hoje. Eu deixei uma atividade no Schools para vocês fazerem também e o videozinho para vocês assistirem, se vocês quiserem todo ou aquele comecinho lá. Um super beijo para vocês e até a próxima aula.